Essa é a minha jornada da cirurgia bariátrica. Fica aqui comigo nesse vídeo que hoje eu vou te contar por que eu optei pela cirurgia bariátrica. Você chegou aqui porque quer saber tudo sobre cirurgia bariátrica. Esse é o lugar certo. Vou contar tudo para vocês, como foi o meu processo, porquê da minha escolha, todos os detalhes da cirurgia, das dietas, tudo para desmistificar de uma vez a cirurgia bariátrica. Então, gente, a escolha pela cirurgia bariátrica não é uma coisa fácil, né? Eu acho que se você tá aqui nesse vídeo, é um pouco para entender, né? Com certeza você tá aí pelo YouTube buscando vídeos para entender mais sobre a cirurgia bariátrica. Eu acho que, contando a minha história, pode fazer você chegar lá e decidir pelo sim ou pelo não, né? E eu hoje vou contar um pouquinho do porquê eu optei pela cirurgia bariátrica. Foi uma demora de muitos anos, estudando muita coisa, lendo muito sobre, ouvindo muito sobre, vendo muito sobre, e até que eu decidi, enfim, pela cirurgia bariátrica. É uma história bem ampla, né? E eu vou tentar resumir aqui o máximo possível. Eu vou dividir em algumas partes, porque não adianta eu começar a tentar contar a história do começo até o final e a gente vai ficar com um vídeo muito grande, muito cansativo, e não é esse o foco. Eu quero que vocês entendam realmente o porquê, como, pra quê, onde, com quem, como eu cheguei até tudo o que tá me levando a esses resultados, né? Então eu vou começar contando para vocês realmente o porquê, qual foi o ponto-chave da minha decisão para fazer a cirurgia, né? Eu vou contar um pouco da minha história e até onde eu cheguei, como eu cheguei nesse ponto de optar pela cirurgia bariátrica. Então eu vou dividir em alguns pontos esse primeiro vídeo e vai ter os próximos vídeos. Essa é só a primeira parte, tá? Pode esperar aí vídeo toda semana, um pouco sobre esse assunto da cirurgia bariátrica. E então eu vou contar a vocês agora como eu era antes, né, de tudo isso, antes de eu chegar na obesidade. Porque não, eu não era obesa. Na adolescência e na infância, eu era uma pessoa com um corpo normal. Inclusive, até durante a minha infância, eu era extremamente magra. E aí, passaram-se os anos. A partir dos meus 15 anos, eu comecei a mudar. E aí, eu tive a minha gravidez na adolescência. Isso, gente. Eu engravidei na adolescência. Loucura. Principalmente porque hoje eu tenho filhos e eu olho e penso, meu Deus, se acontecesse com eles, mas eu peço e espero que isso não aconteça. A gente trabalha para isso, né? Em cima da educação dos nossos filhos. Enfim, eu fui mãe na adolescência. E eu saí lá dos meus 60 quilos, eu tenho 1,71 de altura, né? Sempre fui, assim, pra minha idade, eu sempre tive uma estatura um pouco maior. Então, eu com 1,71, 60 quilos, o peso e o corpo estavam ótimos, maravilhosos, linda, perfeitinha. Mas aí eu engravidei. E eu, durante a gravidez, eu engordei 20 quilos, ou foi 28 quilos, em torno disso aí. Eu cheguei a 80 e um pouquinho, durante a gravidez. Tive o bebê, e aí eu não perdi todo esse peso, e eu continuei com esse peso por mais 4 anos. Após 4 anos, eu perdi peso, voltei lá perto dos 60, 70, 75, assim. Eu tava num peso, massa, super ideal, tava gostando do meu corpo. Então, em 2022, eu engravidei de novo. A minha segunda gestação. Voltei lá
Só que em vez de voltar na casa dos 80, eu voltei na casa dos 90 quilos. Gente, era muita coisa pra mim, que não era acostumada com todo aquele peso, né? E aí, lá na casa dos 90 quilos, mãe de 2, não era fácil, não foi fácil, nunca foi fácil. E aí eu convivi com esse peso até meados de 2016. Quando foi chegando ali 2015, eu consegui perder novamente peso. Voltei lá, saí dos 90 e pouco e fui para casa dos 70, ou seja, mais de 20 quilos perdidos, e era uma alegria, uma felicidade. Eu fazia todo tipo de dieta que você imaginar, gente, ó. Jejum intermitente, dieta do cão, dieta de restrição alimentar, reeducação alimentar, de tudo eu tentei, de tudo. Não foi falta de tentativa para perder peso. Eu tentei e eu consegui perder esse peso, né? Mas em 2016 eu tive a minha terceira gestação. Eu já estava com meus 26 anos, ainda muito nova, mas Deus é na nossa vida e Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o porquê eu tenho 3 filhos hoje. Graças a Deus, os 3 com saúde, com muita saúde. Obrigada, Deus. E nessa minha terceira gestação, eu passei dos 100 quilos. Eu cheguei a 108 quilos durante a gestação. Não era brincadeira. Foi uma coisa assustadora. E eu falava com a médica, e essa gestação foi muito difícil. Eu tive hipertensão gestacional, eu tive que ficar muito tempo afastada do trabalho. Isso, na minha volta para o trabalho, fez com que eu perdesse o emprego, não imediatamente por conta da lei, né? A lei não permite, mas assim que passou o prazo de estabilidade do trabalho, eu acabei perdendo o emprego por conta dessa ausência toda aqui durante a gravidez. E assim, não foi fácil, não foi... A doença durante a gravidez, ter que tomar remédio, ter que me cuidar, ter que fazer tanta coisa que assim não era algo que eu estava acostumada. Eu tinha passado por 2 gravidezes extremamente saudáveis e, enfim. A terceira gravidez foi extremamente complicada e o meu parto era um parto de alto risco por conta do risco de eclâmpsia, né? Não que eu cheguei a ter, mas enfim. Meus 3 partos foram partos normais, né? E eu não perdi esse peso. E aí foi só uma crescente. Desses 104 quilos pós-gestação, quando eu tive a minha última bebê, eu fiquei com 104 quilos. Esses 104 quilos, eles só foram aumentando, gente. Todo ano era um peso diferente, cada mês era um susto na balança. E aquilo foi me deixando mal. Não que eu não aceitasse o meu corpo, eu não tinha grandes problemas com o meu corpo, tá? Tinha uma barriga caída e tal, mas assim, o que era mais difícil pra mim era comprar roupa. Era péssimo, era horrível. Eu não sentia prazer nenhum de chegar numa loja e tentar comprar uma roupa lá. Essa Renner, C&A, Riachuelo, Marisa. Eu não conseguia encontrar roupa pra mim. Mesmo as que eram plus size ficavam muito grandes. E as que eram G e GG ficavam muito pequenas. Então, assim, eu não encontrava roupa pra mim. Então, eu não tinha prazer de comprar roupa pra mim. Quando a gente precisava ir num evento, alguma coisa, quem comprava roupa pra mim, quem insistia pra eu comprar roupa, era o meu marido. E aí, ele ia lá comigo, com toda a paciência pra escolher e tudo mais. Mas, assim, eu não tinha vontade de comprar roupa. E aí, quando eu atingi ali os 107, 108 quilos, que era no final de 2022 para começo de 2023, eu decidi que eu precisava fazer alguma coisa sobre aquilo. Eu já não conseguia mais fazer dieta. Eu fiquei bloqueada, minha mente ela travou. Eu não conseguia mais fazer o jejum intermitente que eu fazia tão bem, que eu conseguia resultado com o jejum intermitente. Não consegui mais voltar a nenhum tipo de dieta, nenhum tipo de reeducação alimentar, nada. Eu não conseguia. Porque eu acredito
que a minha mente, ela foi relacionando a perda de peso às gestações. E acabou que eu não consegui mais perder peso. E ali em 2022 para 2023, eu correndo, eu tentei me exercitar e tal, e fazer exercício, perdi peso ainda, cheguei aos 102 quilos do começo para metade de 2023. E eu decidi procurar um cirurgião bariátrico. Eu tive indicação de um médico, mas eu fui pela pesquisa do aplicativo do plano de saúde e eu encontrei um médico com o qual eu me operei, Dr. Guilhermino Nogueira, cirurgião maravilhoso, gente. Uma equipe médica extremamente... Eu acho que se não fosse todo o apoio da equipe médica, acho que eu também não teria conseguido ter um resultado tão bom quanto eu ainda estou tendo, né? Hoje fazem 4 meses só de operada e foram, assim, os 4 últimos melhores meses que eu já tive em todo o tempo. É tão gratificante você conseguir perder peso e aquela perda de peso, ela só ser o início da tua evolução. Você está ali perdendo peso sabendo que aquilo ali vai continuar. E você não vai voltar mais para onde você estava, né? Com todo o cuidado que eu tomo e tal. Então, assim, ser mãe, trabalhar fora, cuidar da casa, ter um casamento, tudo isso é muito difícil e a gente às vezes tem que lidar com tudo isso de uma vez e o dia a dia, às vezes não dá tempo de se alimentar direito. Então tudo isso contribui para uma vida e a gente às vezes perde a mão do que realmente a gente precisa ser, né? Precisa ter. E para mim não foi diferente. Tudo isso acontecia ao mesmo tempo, então eu não tinha tempo de me alimentar bem, eu não tinha tempo de me exercitar corretamente. E isso foi assim uma coisa bem que levou à obesidade. E assim, a obesidade é uma doença. E ela vem crescendo a cada dia mais no Brasil. Nos próximos vídeos eu posso trazer estudos, estatísticas, enfim. Mas assim, a obesidade, ela é uma doença. Enquanto a gente não aceita a obesidade como uma doença, a gente não vai procurar a cura. Eu não tô falando que a cirurgia bariátrica é a cura, tá? Porque não é. A cirurgia bariátrica é um tratamento. E como todo tratamento, ele tem que ser seguido corretamente. Então, assim, pra mim, hoje, 4 meses depois, foi a melhor escolha que eu fiz. Eu já perdi mais de 20 quilos. Né? Eu saí lá, eu cheguei no peso máximo no ano de 2023 de 110 quilos. E aquilo era assustador. Hoje, eu tô com menos de 90, tô com menos de 85 quilos. Então, para mim, isso é extremamente gratificante. Eu perder e só vim perdendo. E perdendo, e perdendo. Então, se eu posso dar um conselho, tem até rolando assim no Instagram, a gente de vez em quando, eu como sigo muita coisa sobre a cirurgia bariátrica, tem uma postagem que ela diz assim: se você pudesse dar um conselho a você mesmo antes da cirurgia bariátrica, qual conselho você daria? E aí, o único conselho que eu me daria sobre a cirurgia bariátrica era ter feito antes. Esse seria o meu único conselho. Faça o quanto antes. Você não vai se arrepender. E eu não me arrependo. E eu espero que daqui a mais 5 anos, 10 anos, 20 anos, eu também não me arrependo, gente. E é isso. É isso que eu vim trazer a vocês aqui, um pouquinho da minha história, do início, do porquê eu fiz a cirurgia bariátrica, como eu cheguei lá.
Como eu falei pra vocês, é só a primeira parte. Vai ter mais vídeos sobre isso. Vai ter contando mais detalhes do cirurgião, mais detalhes do pré-operatório, mais detalhes do pós-operatório e de como eu tô vivendo tudo isso hoje. E eu espero que isso ajude vocês. Esse é o meu único intuito, ajudar vocês a entender o seu sentimento, entender o seu corpo, entender a cirurgia e quem sabe fazer você optar por um dos que são reconhecidos como o melhor tratamento hoje para obesidade. É isso. Beijo. Muito obrigada por vocês terem chegado até aqui. Curtam, comentem, compartilhem. Me ajudem a crescer aqui nessa plataforma. E eu vou estar sempre aqui trazendo conteúdos que possam agregar. Tá bom? Beijão!